Bom dia, estamos aqui hoje no mais um Momento Democrático. Hoje vamos trazer Elbia Ganon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, vice-presidente do Conselho do Global Wind Energy Council, uma player de muito peso na indústria de energia alternativa e que hoje vai conversar conosco. E vocês até podem se perguntar, mas é momento democrático? Bom, o que a Elbia está fazendo num programa chamado Momento Democrático? Ela não é empresária, né? É porque as coisas se misturam hoje no mundo, se misturam cada vez mais, e com certeza as pessoas terem acesso a várias fontes de energia, as pessoas terem possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia, escolher, tudo isso faz parte da vida. A democracia não é só votar, a democracia é um modo de viver, é um modo de existir, de ver o mundo, e esse setor é um setor que está visceralmente ligado à democracia que nós queremos aqui no Brasil, que nós queremos para todos. Elber, eu queria te agradecer, então, muito a sua presença aqui, e vou começar com uma pequena provocação, antes, e aí você nos dará o seu bom dia. Elber, nas 10 maiores empresas do mundo, no ranking das 10 maiores empresas do mundo, que foi publicado aí há pouco, o setor que está melhor representado é o setor de óleo e gás. São 4 empresas que estão lá entre as 10 maiores do mundo. Dessas, uma acaba de fazer uma compra de bilhões de dólares de outra empresa também de óleo e gás. E uma outra que não está entre as 10, mas também é uma grande player, acaba de comprar uma outra empresa também por vários bilhões de dólares. A gente sabe que esse pessoal gosta de tudo menos de perder dinheiro. Eles também estão se aproximando da energia alternativa. A Kodak deixou uma aula de marketing no mundo quando desprezou a fotografia digital, e em 2, 3 anos a marca dela dissolveu. Hoje ninguém mais sabe quem é a Kodak. Eu estou falando de Kodak porque eu tenho cabelo branco, senão ninguém nem mais lembra que existia uma coisa chamada Kodak. Então, elas estão se transmutando de energia, de companhias de petróleo para companhias de energia. Mas, mesmo assim, parece que elas estão apostando muito ainda no petróleo. Então, a primeira pergunta que eu lhe faria é o seguinte: quanto tempo você acha que essas companhias não vão mais estar investindo tanto em petróleo, que elas vão parar e vão olhar mais para a energia alternativa? Queria, então, passar o programa para você e te escutar. Bom dia, José Carlos, muito obrigada, é um prazer estar aqui, e você tem razão, esse assunto de energia ele é muito importante quando nós estamos falando de uma sociedade democrática, até porque a sociedade democrática tem por seu pressuposto a liberdade de escolha e a liberdade de expressão. E é essa liberdade que vai explicar, inclusive, a pergunta que você me fez. As empresas do setor de óleo e gás, elas estão, sim, se preparando e fazendo paulatinamente uma transição energética. Mas o que acontece? Nós somos uma sociedade do petróleo. O petróleo é um insumo de extrema relevância para a sociedade e ele não vai deixar de existir lá em 2050, quando nós, falando da sociedade global, nós estamos ambicionando chegar no que nós chamamos de emissões líquidas igual a zero. Então, o objetivo da sociedade, da economia de baixo carbono, é chegar em 2050 com emissões zero. Acontece que chegar lá, a gente tem que passar por uma transição, o que nós chamamos de transição energética. Então, nós vamos sair de uma sociedade que usa muito combustível fóssil, que faz muitas emissões, para chegar numa sociedade em que as emissões líquidas serão zero.
Mas veja, é a emissão líquida. Nós vamos continuar tendo emissões, é impossível não ter emissões, inclusive as emissões são também importantes para o planeta. O que não é bom é o excesso, e foi isso que os cientistas descobriram, e agora todo mundo entende que a gente precisa reduzir. Bom, então como é que as empresas de petróleo vão ficar? Tem um marco de 2040 muito importante que tem sido discutido nas discussões do painel do clima e mesmo na COP, semana que vem já começa a COP 28 e lá os acordos de redução de emissões são feitos, são assinados. Então, essas definições vão acontecer, mas há uma tendência de ter uma virada de chave em 2040. Ah, mas como é que uma empresa está fazendo uma fusão de outra, está comprando outra, se lá em 2040 aquele ativo não tem valor nenhum? Aquele ativo ele vai ter um valor desde que ele seja adaptado a esta redução de emissões. As empresas de óleo e gás estão investindo muito em tecnologia de descarbonização, de captura do carbono do petróleo. Então, nós olhamos lá em 2050 pensando o seguinte: uma sociedade ainda com hidrocarboneto, porém, você retira o carbono e aí você não coloca esse carbono na natureza. Então, hoje, quando a gente está falando de transição energética, existe basicamente duas trajetórias que estão sendo seguidas: tecnologia para a produção de energias renováveis, e elas já deixaram de ser alternativas, elas são energias renováveis e limpas, porque elas estão definindo toda a trajetória do uso de energia. Então, tem investimentos em energias renováveis, mas tem investimento em tecnologia para a captura de carbono. E essas empresas, que são as produtoras de energia globais, elas vão continuar produzindo energia. O modo de produzir energia que vai ser diferente. Por isso que agora elas estão adotando esse conceito de energy. Elas não são mais empresa de óleo e gás, e sim são empresa de energia. E por que elas estão fazendo isso? Principalmente a partir de 2020, quando o mercado financeiro direcionou, disse: não vamos mais colocar dinheiro no setor de hidrocarbonetos que tem a emissão. Empresas que emitem, que usam combustível fóssil, não terão mais nossos financiamentos. E muitos financiamentos foram cortados nessa trajetória. Então, isso foi uma escolha do setor financeiro, que é o que financia, que coloca dinheiro para que essas empresas, então, produzam. Esse é um fator. E outro é o fator da própria sociedade. A sociedade está ficando cada vez mais consciente de que não pode consumir esse tipo de bem, esse bem que emite, e aí são vários bens que provocam, né, emissões de CO2, e elas vão escolher aqueles produtos, aqueles bens que realmente não provoquem mais emissões e que não provoquem o que nós chamamos de mudanças climáticas. Então, esse conceito da democracia e da escolha, ele é muito importante, e o papel que vocês exercem de levar esse conhecimento para a sociedade como um todo é muito importante, porque uma das grandes preocupações que nós, especialistas, temos é que a discussão fica muito em torno de nós, os cientistas, os especialistas, mas que a sociedade não está muito próxima. Então, o nosso papel, o seu, o meu, e eu tenho também procurado fazer isso, é levar esse conhecimento para a sociedade como um todo, porque ela vai fazer também as suas escolhas racionais. Elbia, como é que fica o Brasil nesse quadro geral? Qual é a porcentagem hoje da participação eólica na matriz energética e qual é o potencial futuro? O Brasil, neste cenário, está numa posição extremamente confortável. Porque quando nós falamos de uso de energia, é importante destacar, num primeiro momento, que o seguinte: nós estamos falando de mudanças climáticas, alteração da temperatura do planeta, que tem causado vários desastres que a gente tem percebido aqui em São Paulo, e quanta coisa a gente tem visto. E para reduzir as mudanças climáticas, para reduzir esse aumento acelerado da temperatura, nós precisamos fazer a transição energética. Por que transição energética é tão importante? Porque
84% das emissões de CO2 estão associadas ao uso da energia. Então, se nós resolvermos o problema da energia, nós vamos resolver muitíssima parte do problema. Agora, o uso da energia, ele se divide basicamente em dois. O uso da eletricidade, que é essa energia que está aqui carregando o meu computador, e o uso energético de outras formas, em processos produtivos ou mesmo o combustível do seu carro, que em geral é gasolina, às vezes gás. No caso do Brasil, em termos de uso de energia elétrica, a nossa matriz elétrica ela é 84% renovável. Toda a instalação de energia que tem no Brasil, ela é 84% renovável. 60% vem das hidrelétricas, e o Brasil faz isso há anos, mesmo sem saber, ele usa seus recursos naturais, e cerca de 15% vem de energia eólica, depois tem biomassa, tem outras fontes. Essa é a potência instalada. Quando você liga o botão dessas usinas para elas gerarem, elas geram até mais que essa potência. Hoje, né, este ano de 23, nós vamos fechar a nossa matriz elétrica em termos de geração em 94%. Então, você vai olhar para a sua casa e pensar, poxa, este ano, 94% da energia que chegou aqui é limpa e renovável. Eu estou ajudando o planeta. Isso é energia elétrica. Quando nós vamos para a matriz energética, que é o uso de transporte, o uso do carvão, o uso do coque na indústria, a nossa matriz é 48% renovável. Então, a gente tem 52% ali para descarbonizar. Só que quando você compara o Brasil com o resto do mundo, os países da OCDE têm uma matriz energética de 15% renovável. O Brasil tem 48%. Os demais países do mundo que precisam fazer a sua transição energética, eles têm a matriz elétrica em torno de 45%, e o Brasil tem 84%. O Brasil parte para essa transição energética numa posição muito confortável, porque ele já se comporta energeticamente muito renovável e ele tem muitos recursos renováveis para fazer a sua transição continuar sendo renovável, e é um dos países mais renováveis do mundo no uso da energia. Perfeito. Qual é o percentual da eólica nesse conjunto? Quando você fala 94%, qual é o percentual da eólica hoje? E qual que será no futuro? Em geração de energia, a energia que está chegando agora na minha casa é em torno de 15% de energia eólica e em torno de 70% de energia hidrelétrica e outras fontes. Então, dos 94%, a eólica hoje está em torno de 15%. Muito bom, porque até eu vi no documento produzido pelo Council, quando fizeram o evento do Council, né, eu andei lendo e vi que no mundo é 7%. Então, se o Brasil está com 15%, o Brasil está o dobro do mundo. Eu acho que esse dado que você colocou aí é impressionante. Eu há um tempo atrás, estava em Madrid, numa palestra das petroleiras, e estava lá os presidentes das maiores petroleiras, o presidente da Exxon, o presidente da Total, e estava o presidente da Aramco, que é a petroleira da Arábia Saudita e a maior petroleira do mundo, obviamente. E o Sheik falou uma frase que calou fundo. Depois até me disseram que a frase não é dele e tal, mas a frase é a seguinte: ele falou assim, nós temos que tomar cuidado, porque a idade da pedra não acabou, porque acabaram as pedras. As pedras estão aí. Arrumaram uma coisa melhor do que a pedra. Então, é esse o desafio de nós, petroleiros. Ver como é que vamos nos sustentar nessa história para não morrer, né? Eu achei essa frase muito emblemática e, embora seja uma piada, é uma piada que leva a gente a pensar, não é, Elber? Agora, Elber, você está à frente da associação há 12 anos, e nesses 12 anos a energia eólica saiu de uma curiosidade
para ser um player no mundo e dentro da realidade brasileira, chegar nas nossas casas, como você está bem dizendo. Quais foram os pontos chaves dessa trajetória para você? Então, a energia eólica ela saiu do conceito de energia alternativa, porque quando ela começou no Brasil, ela veio como uma energia alternativa para o status de energia do sistema e energia renovável. A energia eólica começou efetivamente em 2006 no Brasil, quando o primeiro parque de grande porte foi inaugurado lá em Osório, no Rio Grande do Sul. Depois disso, né, e esse parque tinha lá 300 megawatts, depois disso nós passamos por vários leilões de energia e esses leilões começaram em 2009. Então, de 2009 até agora, o Brasil tem realizado leilões e contratações. De 2009 até 2017, basicamente leilões em torno de 2 gigawatts por ano, vendendo 2 gigawatts por ano. E nos últimos 3 anos, em torno de 4 gigawatts por ano. É isso que a gente instala por ano. Nós vamos encerrar agora o ano com recorde com relação ao ano passado, e o ano passado foi recorde com relação ao ano anterior, da ordem de 4,4 gigawatts instalados este ano. Quando eu cheguei lá na associação, em 2011, nós tínhamos 1 gigawatt, e hoje nós estamos com 30 gigawatts de energia eólica gerando. Ela é a segunda fonte de geração da matriz elétrica brasileira, né? Segunda fonte de geração de grande porte, é a fonte que mais cresceu nos últimos anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos anos, junto com a energia solar. Então, quando você pensa em eletricidade, matriz elétrica, o que vai determinar o crescimento futuro vai ser energia eólica e energia solar. Quando nós pensamos em matriz energética, e aí entra o uso do combustível, vai ser muito relevante a substituição do combustível fóssil no transporte. Então, você vai ter carros elétricos, mas o Brasil tem uma vantagem muito grande com relação ao resto do mundo, porque ele produz biocombustíveis, o etanol, o biogás, o biodiesel, e o Brasil vai ser muito forte na produção de biocombustíveis e no uso de biocombustíveis no transporte, em ônibus, caminhão e também nos carros. Então, com essa possibilidade de substituição na matriz energética, principalmente no transporte, e com este crescimento do lado elétrico, o Brasil vai se tornar ainda mais renovável nos próximos anos. Perfeito. Assim, não sei se você poderia falar sobre isso, dar uma orientação. Mas vamos lá, eu sou um pequeno produtor rural, eu tenho uma pequena propriedade, tá certo? Mas eu sou um produtor rural. Quais são os parâmetros gerais para eu olhar se o meu caso é energia elétrica, é energia eólica, é energia solar? É claro que se venta na minha propriedade já é uma boa pista, mas assim, um pouquinho além disso, como é que está isso hoje? Quais são os parâmetros de análise para uma pessoa que quer fazer a migração? E estamos falando de pequenos produtores rurais, porque somos ligados a isso. Por onde começa? Bom, quando a gente está falando de geração de pequeno porte, e é isso que você está me dizendo, não, é o conceito de geração distribuída. Você instala a sua própria forma de produção de energia. E é muito importante fazer essa distinção, porque a energia solar ela é muito mais flexível para este tipo de geração, que a gente chama de micro-mini geração, em que você vai lá, compra painéis solares, instala na sua fazenda, até porque o Brasil tem sol para todo lugar. Aqui o Brasil é o país que literalmente o sol nasce para todos, né? Então, você vai ter a energia do sol e você pode fazer microgeração. Quando a gente está falando de microgeração de energia eólica, a situação é mais complexa. A natureza técnica da geração eólica, ela exige ventos mais fortes, e os ventos fortes tendem a ser concentrados em algumas regiões. Então, a mini geração eólica no Brasil, ela não é muito desenvolvida. Por quê?
o vento, que realmente é bom, ele está concentrado no Nordeste e no Sul do Brasil. E o sol está espalhado para todo lugar. Então, você pode até colocar um mini aerogerador na sua fazenda, mas dependendo do vento, ele não vai produzir muito. Se for lá no Ceará, ele produz, né? Mas se for talvez ali em Goiás, na nossa região ali, Uberlândia, né? Talvez não gere muita energia, e aí não, o custo não vale a pena. Nós temos lá em Santa Catarina um condomínio que ele tem energia solar e eólica instalado junto. Então, porque o sol termina, né, à tarde, e aí, quando o sol termina, vem o vento, ali tem o vento sul, e acaba gerando um pouco de energia. Então, você precisa realmente medir se o vento é bom. Agora, tem uma coisa, como tem muita solar no Brasil, o custo dela ficou muito mais baixo. Então, hoje, se você pensar numa mini geração eólica, ela é o dobro do custo da solar. Então, geralmente não vale a pena. Aí você tem que partir para uma mini geração. Mas, se você está preocupado, como todo mundo deveria estar, em usar no seu processo produtivo uma energia limpa, renovável, você não quer contribuir para as emissões do planeta, se você ligar, né, o seu uso de energia ao sistema elétrico brasileiro, como está a sua casa hoje, seu escritório, você já está sendo muito renovável, porque 94% dessa energia ela é limpa e renovável. Então, você já está fazendo a sua contribuição para o planeta usando a energia do sistema elétrico brasileiro. Elvia, eu estive em Chicago algumas vezes, e uma das vezes eu visitei um prédio que tinha no seu alto uma geração de energia eólica através de hélice helicoidal. Era uma sustentação de 2 barras e um sistema helicoidal, tá certo? E essa pequena usina fazia toda a iluminação comum do prédio, né? Então, acho que a energia eólica em pequena geração ainda é possível dentro de condições micros, mas no litoral paulista, por exemplo, onde há uma condição de vento não muito forte, mas há uma condição. Mas a minha pergunta é o seguinte: por causa vamos dizer, dessa tecnologia que ainda não está disseminada para micro, quais são os maiores centros de estudos no Brasil que estão estudando energia eólica ou energia verde? Certo. Bom, com relação ao caso de Chicago, como eu falei aqui no início, os outros países não têm uma matriz elétrica tão limpa como a nossa. Então, se você quiser ser um consumidor de energia limpa e renovável, é só você ligar a tomada que você já é. Os demais países estão muito longe disso. Então, por isso que eles se esforçam mais, inclusive colocando um aerogerador no topo do prédio, só que isso deve custar muito dinheiro, né? Então, um consumidor comum como nós dificilmente poderia pagar por uma geração dessa. Só que a necessidade deles é outra, porque a energia que chega na casa dele é uma energia muito sujeita ao combustível fóssil. Então, as condições de outros países são muito diferentes e por isso que eles têm um esforço financeiro menor. Se você for instalar um painel solar na sua casa, grandes números, tá? Se você vai gastar 10 mil reais na sua casa ou na sua fazenda, se for eólica, você vai gastar 30 mil reais. E se você usar a energia direto do sistema, você já está usando a energia limpa. Então, os motivos são outros. Em termos de tecnologia, o Brasil tem tecnologia de mini geração eólica, nós temos, inclusive, empresas brasileiras que produzem, e essas empresas estão investindo mais para ganhar escala, para conseguir reduzir o custo. Eu entendo que a gente possa ter, depois, num futuro, um pouco mais de energia eólica, principalmente em fazendas, quando esse custo ficar mais baixo. Por enquanto, a tendência é que só a energia solar tenha esse papel. Em termos de universidade, a gente tem uma área dentro da associação que trabalha com P&D, inovação e capacitação de mão de obra.
E desde 2012, né, eu cheguei na associação em 2011, eu tenho feito um esforço de convênio com universidades no sentido de promover cursos de formação e também de promover investimento em tecnologia. E aqui tem um fator fundamental que a gente até comentou antes de começar a gravar. O Brasil produz internamente 80% de uma turbina eólica. Nós temos produção nacional da turbina, nós atraímos os melhores fabricantes do mundo, eles estão instalados aqui no Brasil e eles produzem aqui. E essas empresas investem em tecnologia. Além disso, a gente tem a WEG, recentemente, a WEG, que é aquela empresa de motores elétricos lá de Santa Catarina, ela lançou uma parceria junto com a Petrobras para fazer um aerogerador de 7 megawatts. Hoje, o nosso aerogerador ele é no máximo de 6. Então, a WEG está fazendo esse projeto junto com quem? Com a Petrobras, com a petroleira. Então, a gente produz a gente tem essa possibilidade de produzir 80% da turbina, e isso gera emprego, gera renda, gera tecnologia e gera muito investimento em P&D. Essa é uma diferença muito grande com relação às demais fontes. Nós não temos dependência de importar esses produtos. Eles são fabricados no Brasil e isso traz muito rendimento em termos de PIB para o Brasil. A cada R$1 que a gente investe em energia eólica no Brasil, nós devolvemos R$3 para o PIB. Por quê? Justamente porque a gente tem toda a cadeia produtiva no Brasil. Perfeito. Elber, a gente já está, infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, a gente está chegando aí já na parte final aqui do nosso programa. Eu queria sair um pouco desse tema e entrar num outro tema que eu creio que seja muito caro a você, que é o da presença feminina no Brasil, na sociedade brasileira. E você, por qualquer ângulo que a gente olhe, você, por qualquer régua que a gente meça, você é uma mulher de sucesso, isso é óbvio, não é? E você, há 11, 12 anos, está aí à frente de um setor importantíssimo para o Brasil, um setor high-tech, de alta tecnologia. Eu queria que você, com essa sua experiência profissional, você desse um panoramazinho para nós. As mulheres brasileiras, elas estão no normal, no dia a dia, vamos chamar assim, elas estão tendo as chances que deveriam ter, a sociedade brasileira está evoluindo nesse sentido? Está, mas a passos muito lentos, infelizmente. Eu tenho 23 anos de carreira na indústria de energia. Eu comecei em 2000. Trabalhei na agência reguladora, trabalhei no Ministério de Minas e Energia. Então, quando eu comecei a minha carreira, era muito mais difícil ainda, né? Então, tinha pouquíssimas mulheres, porque é uma área de engenharia. E eu não sou engenheira, eu sou economista, eu sou doutora em engenharia, mas eu sou graduada em economia. Então, quando eu entrei nessa indústria, eu era realmente fazia parte de um grupo muito pequeno. E o aspecto mais interessante, e ele só está claro agora, eu tenho trabalhado muito com esse tema de inclusão de gênero nos últimos 5, 6 anos, é que a gente nem percebia, a gente achava que era normal não ter mulher, né? Mas depois a gente começou a falar sobre isso, a inclusão de gênero, e hoje eu percebo que o debate sobre a inclusão de gênero, da mulher no mercado de trabalho de forma geral, e da mulher em posições relevantes, em posições de liderança, hoje tem sido um assunto que a gente fala com liberdade. Estamos falando agora num programa de televisão. Não seria imaginável isso há 5, 6 anos. Então, eu acho que a gente tem avanço até pelo fato de poder falar no assunto, democraticamente falando sobre o assunto. Agora, em termos de inserção, o que eu percebo? Que sim, hoje a sociedade está trabalhando no sentido de fazer mais essa inclusão, e
está muito claro para a sociedade que o caminho é esse. Então, eu tenho dito que a trajetória está definida, a estrada já está definida. Agora, a velocidade em que a gente está conseguindo fazer essa inclusão, ela ainda não é satisfatória. Nessa minha carreira de 23 anos, eu fui a primeira mulher em muitas posições. Eu fui a primeira mulher economista-chefe do Ministério de Minas e Energia, eu fui a primeira mulher diretora de uma Câmara de Comercialização e eu fui a primeira mulher a ser presidente de associação. E eu fiquei nessa posição sozinha há muito tempo, de 2 anos para cá, que a gente está vendo mais mulheres entrando nessa posição de presidente de associação. É um mundo realmente muito masculino, mas que ele está agora, pelo menos, aberto a essas mudanças. Agora, a gente precisa também preparar essas mulheres para assumirem essas posições. E a gente tem feito um trabalho muito forte, desde a base, treinar mulher técnica para operar parque, treinar mulher para ajudar na construção de parque. O que nós costumamos dizer entre nós e nessa coisa de inserção, a mulher vai estar no lugar em que ela quiser. Então, ela vai escolher se ela quiser ser diretora. Então, a gente tem preparado essas mulheres e promovido essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, e eu acabo tendo essa responsabilidade também por ser uma liderança que comecei lá atrás, e eu tenho esse papel, junto com outras colegas também na indústria, de abrir os caminhos para as outras que estão chegando. Muito bom, é muito bom escutar você falar e ver que realmente isso aí é um caminho que já está formado, já está feito, já está aceito. Creio que a mulher realmente tem uma colaboração enorme para dar em todo o desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. Não é possível a gente querer desenvolver o Brasil dentro de um frame que as mulheres não estão representadas nos 51% que elas têm na nossa população. Não dá para passar uma borracha nisso aí de jeito nenhum, nem devemos, nem há porquê, né? Muito bom. Então, olha só, queremos então agradecer você pelo seu tempo, pela sua. E o programa está aberto aí para você, se ainda tem alguma coisa que com certeza tem, que nós não lhe perguntamos e que você gostaria de deixar marcado, fique à vontade. Bom, em termos de número, você falou que, no caso do Brasil, 51% da população mulheres. Agora, quando a gente fala no mercado de trabalho de energia, são só 32% de mulheres. Então, a gente precisa correr um pouco para fazer essa recuperação. Outro aspecto que é importante, a energia eólica ela está concentrada principalmente no Nordeste e no Sul do país. E no Nordeste, no semiárido, em regiões em que, se não fosse a chegada da energia eólica, talvez a gente não teria alcançado um grau de desenvolvimento e crescimento econômico que o Nordeste está tendo nos últimos anos. A chegada dos parques eólicos na região Nordeste proporcionou um crescimento do PIB na região da ordem de 21% e um crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da ordem de 20%. Então, a energia eólica, além de ser limpa, renovável, ter todas essas características que aqui comentamos, ela promove o desenvolvimento econômico e isso é uma coisa que nos dá muito orgulho. Ok, muito obrigado. E eu só queria complementar também, dizendo que eu, no decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de ir a plataformas de petróleo, que são realmente ambientes hostis a homens e mulheres. Não são hostis apenas às mulheres, não. Os homens também sofrem lá nas plataformas. Né? E sempre me impressionou ver o número de geólogas, de engenheiras na plataforma, trabalhando, contribuindo e mostrando essa igualdade total de capacidade de trabalho e de entrega com os homens ali. Né? Então, muito obrigado, Ronaldo. Se você, por favor, aqui, encerre o nosso programa. Eu queria agradecer a Elbia, que encontrei lá na Fiesp, um encontro muito importante sobre o hidrogênio verde, né?
E muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Você foi brilhante, viu? Muito obrigado mesmo, porque isso descortinou um mundo importante da nossa audiência. Muito obrigado, Elbia. Obrigada, Ronaldo. Foi um prazer. Obrigada, José Carlos. E contem comigo, estou à disposição. Um abraço e bom Um abraço. fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau.